Edgar Morin acredita que alcançar a cidadania terrena passa necessariamente por ensinar a compreensão. Compreender significa identificar-se com o outro, projetar-se no outro, respeitar as diferenças. Para Morin, uma das principais incompreensões é o racismo. Como superar o racismo? O que as pessoas precisam aprender, Cida, para superar essa importante incompreensão? Não é só uma questão de incompreensão, mas o compreender toda a situação é fundamental. Eu concordo com Morin, mas é uma luta de poder muito grande que acompanha a história. Uma relação de dominação, uma relação de exclusão e de expropriação que atravessa a história do país, né? E não só do Brasil, de tantas outras partes do mundo, e que exige que a gente entenda verdadeiramente qual a herança que tem dessa história no mundo, herança simbólica, herança concreta, que faz com que negros e brancos estejam em lugares diferentes na sociedade. Exige a gente resgatar essa história, compreender nosso lugar enquanto negro, nosso lugar enquanto branco, que se beneficia dessa história. Independe de qual lugar nosso pai ou nosso avô ocupou nesse processo, né? Quem nasce negro tem neste país, ou negra, tem um determinado tipo de tratamento desde a infância, passa pela escola, mercado de trabalho, relação com a polícia, saúde. Quer dizer, ser negro faz diferença, né? E poder entender o que acontece com a população negra e poder se perceber como branco também, eu acho fundamental. Quer dizer, qual é a herança branca, né? Quanto o ser branco, fazer parte do grupo branco, que foi o grupo que escravizou no país, tanto simbolicamente como concretamente, como isso está no Brasil hoje, como essa violência que todo mundo quer virar logo a página, mas não tem como. 4/5 da nossa história foi de violência racial, né? Compreender isso passa por resgatar a história, né? Por reescrever coisas que foram escritas e que foram negadas e esquecidas, por reconhecer os diferentes lugares políticos, econômicos, sociais, na educação, no trabalho, na saúde, que marcam essas populações hoje, reconhecer o ontem no hoje, e, a partir daí, proceder a mudanças que nem sempre são fáceis, porque também implica para a população, para determinados segmentos, principalmente para a elite, mas não só, de não ser mais beneficiado, né? Abrir mão de benefícios que a população branca tem quando exclui a população negra, né? Então, quando a gente tem mudança nesse território, incomoda muito quem, de alguma maneira, se beneficia com esse sistema. Cida, eu queria que você pudesse dizer um pouco para a gente sobre o mito da meritocracia, né? Então, o princípio segundo o qual, né, a meritocracia, o meu esforço, o meu empenho, o meu engajamento vai me levar para o lugar que eu quero, independentemente do contexto em que eu vivo. E entendendo, né, que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, qual que é o impacto da gente ainda perpetuar esse mito, principalmente nos discursos dentro das organizações e empresas? Essa foi a forma de se responder às desigualdades e continua sendo ainda. Toda vez que você está numa instituição, e aí pode ser uma instituição pública, privada, da sociedade civil, sempre a resposta, quando você diz da situação de desigualdade dentro daquela instituição, das exclusões, de mulheres negras, de negros,
Você sempre ouve que o sistema daquela instituição é meritocrático, quem está lá merece, né? Entrou por merecimento, e não é que as pessoas não mereçam, não é disso que estamos falando, mas muitos outros merecedores não tiveram a mesma chance. Além do que, a trajetória dos diferentes grupos, negro, branco, feminino, quilombola, indígena, é muito diferente. Alguns grupos não acessam certos tipos de informações, de equipamentos, de escolas, não tem na sua trajetória elementos que favoreçam eles estarem bem em determinados tipos de organização, que exigem ali o inglês, que exigem um certo conhecimento de códigos institucionais, que é um modo de proceder, um modo de lidar com liderança dentro da instituição. Então, essas pessoas não tiveram esse acesso. Isso é visto como uma não competência, quando, na verdade, você não teve na sua trajetória acesso a esse tipo de código, de informação que favoreceria o seu encarreiramento, por exemplo, dentro de uma dada instituição, né? E a minha pergunta é: nós, mulheres negras, historicamente, sempre participamos da vida política das organizações, seja em África, sociedades matriarcais, irmandades que cuidavam do povo em África, nos quilombos, seja no Brasil, comunidades que sempre se preocuparam com o bem coletivo, com a coletividade, as irmandades que cuidavam dos escravizados depois do sequestro forçado de África para cá. Nós, mulheres negras, sempre fomos protagonistas da nossa história. Somos pela nossa diversidade, apresentando projetos políticos, dialogando com o poder público, negras de ganho, negras no dia a dia, revolucionárias, guerreiras, mães sozinhas, chefes de família, mulheres negras sempre presentes. Nós entregamos para o STF uma carta pedindo o fim do racismo, o fim do sexismo, apresentando um projeto político que nós acreditamos, que vem da cosmopercepção africana, que é o bem viver. O bem viver é um conceito dos povos indígenas e quilombolas, que significa o bem-estar coletivo, a coletividade. Qual o nosso desafio, amiga, irmã, doutora, para que a gente consiga sensibilizar o poder público para atender um outro projeto político que passa por um bem coletivo? Qual que é o caminho? Como implantar o bem viver numa política pública no Brasil? E você traz o bem viver como política pública, quando eu penso no SUS, no Sistema Único de Saúde, que é aquele que pode ser acessado pela grande maioria da população brasileira, em particular da população negra, que só tem o Sistema Único de Saúde, que é um sistema público, como alternativa quando adoece. Eu penso, ou quando eu penso na educação, eu penso que o que a gente pode alterar no caminho do bem viver é efetivamente desenhar, como nós temos feito, como é que tem que ser essa política, né? Escolher pessoas dos diferentes grupos para ocupar o parlamento, para estar dentro do executivo, para que a gente possa efetivamente implantar, né, sistemas capazes de atender a todos nós. Eu penso a importância de trazer esse tipo de debate para o ensino, né? Quer dizer, esse lugar da política pública. A gente precisa de um estado de bem-estar forte, de bem-estar social, porque a maior parte da população brasileira hoje, né, vive uma situação de penúria, de fome, com seus direitos todos derrubados, com as suas redes de proteção todas que nós construímos ao longo dos anos. Atualmente, elas estão todas derrubadas, a gente não tem mais a proteção para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Nós temos sucateamento nos nossos órgãos
públicos, na educação, na saúde, a retomada disso, né, ela é fundamental. E todas as forças sociais possam entrar juntos na construção de uma sociedade onde o bem viver seja regra, né?